essa imagem de que Deus, ele está assentado em um trono. É claro que isso não deve ser entendido de forma literal, né? Deus, ele é espírito e não há um lugar, não há um objeto que possa conter Deus. Mas essa é uma imagem que nos lembra que Deus, ele tem essa autoridade de governo sobre todas as coisas e que tem poder também sobre todas as coisas. E a própria Escritura afirma que Cristo, após a sua ascensão, ele está assentado à direita do Pai, né? Como se fosse um altar, e ali então estivéssemos Deus o Pai e Jesus, um do lado do outro, nesse governo com o mundo e principalmente com a igreja. Mas o que a carta aos Hebreus nos traz não é uma imagem de alguém que governa com repressão ou alguém que governa com ira as pessoas, uma nação ou coisas assim. Aqui nos é dada a informação de que diante desse trono nós vamos encontrar coisas que dentro de um governo nós não encontraríamos. Quando nós assistimos filmes, né, da época medieval, e ali então pessoas eram levadas diante do trono, raramente eram levadas para receber homenagens, raramente eram levadas para coisas boas. Normalmente elas eram levadas para serem punidas. Quando elas estavam diante do rei, diante daquele supremo governante, normalmente receberiam algum tipo de punição, algum tipo de castigo. E o autor da carta aos Hebreus diz que diante do trono de Deus, não é isso que nós encontramos. E quando nós pensamos na Sexta-feira Santa, na morte de Jesus e, claro, na posterior ressurreição de Cristo, para que tudo isso, né? E por que tudo isso? Para que nós pudéssemos nos achegar diante do trono divino. A morte de Jesus e a sua ressurreição nos dá acesso ao nosso Deus, nos dá acesso direto por meio de Jesus, por meio daquele que pagou pelos nossos pecados, por meio daquele que rasgou o véu do santuário. Não há mais nada impedindo agora o ser humano de estar diante do trono divino. Por meio de Cristo, todos nós podemos nos achegar diante do trono do nosso Deus. E ali, o que vamos encontrar? Porque o que nos leva a buscar a presença de Deus ou estar diante do trono de Deus? Sempre no começo do culto, nós vamos entregar a Deus os nossos pecados, né? Temos ali a nossa confissão de pecados. E quando nós buscamos a Deus, buscamos o trono divino, nós vamos levar para Ele, vamos nos achegar ali pessoas imperfeitas. Não vamos nos achegar ali pessoas soberanas, 100%, sem nenhuma imperfeição. Não, vamos nos achegar ali pessoas imperfeitas. E a lógica disso seria recebermos do nosso Deus, que é perfeito, santo e justo, um castigo, uma punição. No entanto, aqui nos é dito que, quando por meio de Cristo nós estamos diante do trono de Deus, podemos ter a certeza de que vamos encontrar misericórdia, vamos encontrar graça. E isso porque temos um Salvador que foi tentado como nós somos, que sofreu, que padeceu e que esteve entre nós, seguindo ou dando os passos, assim como nós também o fazemos. Mas com um detalhe: ele não pecou. E por causa disso, ele pode ser o nosso sacerdote. No catecismo, quando a gente estuda a pessoa e obra de Jesus Cristo, nós passamos por um tema que é chamado de ofícios. Quais são os ofícios que Jesus ele veio realizar aqui no mundo? O ofício de
profeta, ou seja, de ensinar, de anunciar a vontade de Deus, a palavra de Deus, também falar das coisas futuras, né? Mas não isso principalmente ensinar a vontade de Deus. Ele veio ser rei, reinar, aí tem a imagem do trono também, né? Aquele que veio reinar sobre nós em todos os sentidos. E ele veio ser sacerdote. Esses são os 3 ofícios que Jesus veio realizar. Sacerdote, lembrando o ofício do Antigo Testamento, aquele que recebia os sacrifícios das pessoas e oferecia esses sacrifícios a Deus. E assim Jesus é, ao mesmo tempo, o sacerdote e o cordeiro. Ele é quem oferece o sacrifício e ele é o próprio sacrifício que será oferecido de uma vez por todas para o perdão definitivo de todos os pecados. Então, por meio de Jesus, por meio do seu ofício de sacerdote, nós temos agora esse acesso diante do trono de Deus. E podemos ter a certeza de que não vamos encontrar um Deus de ira e com a mão cheia de castigo para oferecer ao pecador, mas cheio de misericórdia e de bondade. Quando vamos a Ele por meio de Jesus, confiando no sacrifício de Cristo e em arrependimento sincero, buscando o perdão dos nossos pecados. A morte de Jesus e a sua ressurreição, elas são a abertura desse caminho, o romper de qualquer separação entre nós e o nosso Deus. Assim, as palavras de Paulo aos Romanos fazem muito mais sentido para nós quando ele diz: nada pode nos separar do amor de Deus. E esse amor está em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Todos nós que cremos, todo aquele que confia em Jesus, pode estar diante do trono de Deus sem medo, sem tremor no sentido de pânico. Vamos a Ele com respeito, com reverência, e podemos estar ali como nós somos, pecadores, imperfeitos, entregando a Ele os nossos pecados. Que não vamos encontrar um castigo por causa disso, mas vamos encontrar graça e misericórdia, perdão, vida e salvação quando nós assim o fazemos. E nada disso é por nós, tudo isso por causa daquilo que Jesus ele fez em nosso favor. E então, versículo 7 em diante, do capítulo 5, fala: durante a sua vida aqui na terra, Cristo, em voz alta e com lágrimas, fez orações e súplicas a Deus, que o podia salvar da morte, e as suas orações foram atendidas, porque ele era dedicado a Deus. Em que sentido as orações de Jesus pedindo que o livrasse da morte foram atendidas? Essa é a afirmação do texto bíblico. Jesus morreu. Quando no Getsemane Jesus disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas se não for, que aconteça conforme a sua vontade. Deus não quis livrá-lo da morte física, assim como lá em Isaías também foi dito, né? A vontade de Deus foi entregá-lo à morte, e Jesus literalmente morreu. Então, como aqui diz que Deus atendeu o pedido de Jesus quando Jesus pediu que ele o livrasse da morte, com a sua ressurreição. Quando nós pedimos a Deus também algo semelhante, como talvez em nosso coração estamos pedindo pelo seu Gustavo, nessa hora, nesse momento, nós precisamos sempre confiar que, assim como a Bíblia nos fala, o salário do pecado é a morte. Nós vamos enfrentá-la. Em algum momento da vida isso vai acontecer, a menos que Jesus volte antes. Mas também o salário do pecado foi a morte para Jesus. Não pelos pecados dele, mas pelos pecados de toda a humanidade, nossos também. Mas, com a ressurreição de Cristo, aí está o livramento da morte. Aí está o atender do pedido que o autor da carta aos Hebreus ele fala.
Deus vai nos livrar da morte eterna por meio de Jesus. Ou seja, aqueles que creem já estão livres dela. Não da morte temporal, do encerramento dos nossos dias aqui no mundo. Isso até o próprio Jesus passou. Mas foi ressuscitado. E assim como ele vive, nós também viveremos, diz a palavra de Deus. Quando olhamos para Jesus, olhamos para a sua morte, precisamos contemplar junto com isso a sua ressurreição. E entender que é na ressurreição, na vida eterna, que está o livramento da morte. E não em, talvez, diante de alguma situação, passar bem pertinho da morte física e voltar. Assim como talvez muitos aqui já passaram. Um dia ela virá e ela vai nos atingir. Ela vai chegar para nós. Mas, por Cristo, ela não tem a última palavra. Por Cristo, Deus nos livrou da condenação. Nós vamos entrar nela como Cristo entrou, mas também vamos sair dela como Cristo saiu, para uma vida plena e eterna junto do nosso Deus e Pai. É na ressurreição que está o livre da morte. Assim como Cristo ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. E porque Ele vive, nós também viveremos. Assim como Ele morreu, também morreremos. Mas não seremos lançados na perdição eterna. Estaremos, por causa dele, junto do nosso Deus, por toda a eternidade. E tudo isso nós encontramos exatamente por causa daquilo que Jesus fez. Tudo isso nós temos exatamente por causa do que Jesus fez. Jesus foi à nossa frente. É sempre importante olhar Jesus assim. Jesus caminha à nossa frente, não somente como aquele que vai guiando o caminho, que vai mostrando o caminho, mas aquele que sofreu o que nós deveríamos sofrer, aquele que padeceu o que nós deveríamos padecer, e aquele que nos deu a vitória que nós não merecíamos, aquele que nos deu uma vitória que nós jamais poderíamos conquistar. Por nós mesmos, até onde nós chegaríamos, e Jesus também foi, ao inferno, e ali pronto, ali encerraria a nossa caminhada. O pecado nos levaria para lá e lá ficaríamos eternamente. Mas Cristo também foi lá, mostrou a sua vitória e de lá saiu, mostrando que todo aquele que nele crê deveria ir para lá, mas por ele não vai. Está livre da condenação e agora vive eternamente na bem-aventurança do céu. Então, irmãos e irmãs, quando olhamos para o sacrifício de Cristo, lembrem que esse sacrifício foi para abrir o caminho para que nós pudéssemos chegar diante do trono de Deus e encontrar ali um Deus de bondade, graça e misericórdia, que nos dá perdão quando estamos arrependidos e nos guia em seu imenso amor enquanto estamos aqui no mundo. Sendo assim, olhamos para o maior feito de Jesus com a sua morte na cruz. Entrar na morte como nós também vamos, mas nos dar a certeza de que assim como ele saiu da morte, nós também saímos. Jesus nos livrou da morte eterna e agora podemos ter a certeza de que um dia estaremos diante desse trono divino de forma permanente, quando deixarmos este mundo e estivermos lá, na presença do nosso Deus e Pai, do nosso Salvador Jesus Cristo, do Santo Espírito, junto dos anjos, louvando e engrandecendo o nome do nosso Deus por toda a eternidade. Que Deus nos conserve firmes nesta fé. Amém. Nos coloquemos de pé. Que a paz de Deus, muito maior do que todo entendimento, guarde nosso coração e a nossa mente na fé em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Pode sentar. Seguiremos.